O mundo sem os fungos. A verdade que você nunca imaginou. Ei, você já parou pra pensar no que seria do mundo se os fungos simplesmente desaparecessem? Tipo, puf, sumiram. Parece meio maluco, né? Afinal, os fungos são aqueles seres meio esquisitos que às vezes aparecem como cogumelos no quintal, ou aquele mofo chato no pão que você esqueceu. Mas acredite, eles são muito mais do que isso. São verdadeiros heróis invisíveis do planeta. Então, como eu já sei que você já está sentado, pega um lanche escondido, cuidado para não ter mofo. E agora preste atenção e vem comigo nessa viagem pelo universo dos fungos e o que aconteceria se eles resolvessem tirar férias permanentes. Tá, então vamos lá. Quem são esses fungos? Primeiro, vamos entender quem são esses caras. Fungo não são plantas, nem animais e nem humanos. Pelo menos até onde que a gente sabe, né? Eles são um grupo próprio, meio doido, que pode ser unicelular, tipo os fermentos que fazem seu pão crescer, ou multicelular, como os cogumelos que você vê na floresta. Eles não fazem fotossíntese, ou seja, não comem a luz do sol como as plantas. Eles são meio vampiros da natureza. Sugam nutrientes do ambiente, seja de matéria morta ou até de outros seres vivos. E olha, eles são mestres em arrumar as coisas. Tipo aquele amigo seu que sempre limpa a bagunça depois da festa. Então, tá. Agora que você entendeu mais ou menos qual é a função deles, agora vem imaginar a seguinte cena comigo. Sem os fungos, as folhas que caem no chão não se decomporiam. Os animais mortos também ficariam lá, paradinhos, apodrecendo lentamente. Sem ninguém para dar um jeito. A floresta viraria um depósito gigante de lixo orgânico. E não é só isso. Sem os fungos, o solo ficaria pobre, sem nutrientes, e as plantas prejudicadas para crescer. Por falar em plantas, vocês sabiam que 90% delas têm uma BFF, melhor amigo fúngico para sempre? São os fungos micorrízicos, que vivem grudados na raiz das plantas, ajudando-os a açucar água e nutrientes do solo. Em troca, as plantas dão um rango, no caso açúcar, por fungos. É tipo uma troca justa, um toma lá da cá da natureza. Sem essa parceria, as plantas ficariam na pior e as florestas, campos e jardins que a gente ama, simplesmente murchariam. Adeus, verde. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre os fungos na medicina, os salvadores de vidas. Eles são responsáveis por uma das maiores revoluções na medicina. Os antibióticos, é claro, né? Já ouviu falar da penicilina? Foi descoberta graças a um fungo chamado Penicillium. Antes dela, muitas infecções bacterianas foram sentenças de morte. Hoje, graças aos fungos, milhões de vidas são salvas todos os dias. Sem fungos, a gente estaria numa enrascada. Doenças que hoje controlamos facilmente voltariam a ser um pesadelo. Então, na próxima vez que você tomar um remédio, lembre-se de agradecer a esses pequenos seres. Beleza, agora vamos falar sobre coisa boa. Fungos na cozinha e na cultura. Pera. Editor, por favor, bota aquela musiquinha, tipo do Ratatouille cozinhando. Isso aí mesmo. Ó, vamos lá. Fungos são chefes secretos da gastronomia. Pães fofinhos, queijos deliciosos, vinhos e a nossa maravilhosa cerveja. Incrível! Só existe porque os fungos fazem a mágica da fusão. Sem eles, adeus happy hour, adeus pizza com queijo derretido, nossos pães quentinhos saindo do forno. Além disso, os fungos têm um papel cultural e espiritual em várias tradições pelo mundo. Algumas culturas compartilham os sagrados, usados em rituais e cerimônias. E claro, eles inspiraram filmes, séries e histórias de terror. Afinal, quem nunca ficou meio assustado com aquele mofo estranho ou cogumelos gigantes em filme de fantasia? Vamos imaginar o pior, a nossa principal preocupação: um mundo sem fungos, sem transferência, sem reciclagem, sem floresta verde, sem antibióticos, sem pão, sem cerveja. Um planeta meio zumbi, né? Cheio de lixo orgânico acumulado, plantas morrendo de sede e de fome, e humanos vulneráveis a várias doenças. Seria um caos ecológico e cultural. A vida como conjugar simplesmente não existiria. E tudo isso por causa de seres que a gente nem vê direito. Ok, agora antes de terminar, eu gostaria de falar uma curiosidade para vocês.
Os cientistas descobriram em meio às ruínas de Chernobyl um fungo negro capaz de se alimentar da radiação. Detalhe: ele não só se alimenta, mas também transforma o ambiente em uma fonte de energia. O fungo Cladosporum sparrow, brincadeira, eu não sei falar o nome desse fungo. Por favor, edição, bota o nome desse fungo aí na tela. Esse fungo tem desafiado a ciência sobre a sua adaptação. Desde que o acidente nuclear em 26 de abril de 1986, a zona de exclusão de 30 quilômetros ficou inabitável para humanos. Mas organismos como o fungo negro parecem ter encontrado uma maneira de prosperar na região contaminada. E a chave para isso pode estar em uma substância também encontrada no corpo humano, a melanina. O segredo do fungo está na melanina, o mesmo pigmento que dá a cor à pele humana. Enfim, galera. Então, na próxima vez que você olhar para um cogumelo, um mofo no queijo, ou até aquela levedura invisível no seu pão, lembre-se: esses pequenos seres são os verdadeiros guardiões da vida na Terra. Eles podem ser pequenos, às vezes até meio nojentos, mas são indispensáveis. Um mundo sem fungos não existiria. A gente até pode deixar de existir, mas eles vão continuar lá, prosperando e dando muita vida ao planeta Terra. Respeite os fungos, porque sem eles, a festa da vida acaba rapidinho. Obrigada a todos.